Bom, quem está aparecendo aqui na minha tela para mim é a Fátima e a Jamile. Então, eu vou sempre conversar com vocês para ver se vocês estão vendo a tela. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Pronto, a Thalita e a Jo apareceram também, joia. Então, eu vou sempre perguntar para vocês se vocês estão vendo, se está tudo ok. Está aparecendo a tela para vocês aí já? Dá um legalzinho para mim. Show de bola. Então, sejam todas bem-vindas. Hoje eu vou desmistificar para você o que é a agenda. O segredo da produtividade de vocês está dentro de vocês. E com o que a gente vai conversar aqui hoje, vocês vão perceber que a agenda nada mais é do que uma ferramenta. E tem vários modelos de agenda e você pode escolher o que faz sentido para a sua rotina, para o nível de conhecimento que você tem, para a sua experiência e tudo mais, tá? Vou me apresentar rapidamente para quem não me conhece nos detalhes, né? Então, eu me chamo Anne Luize, eu sou casada, eu sou mãe de 3, eu tenho 37 anos e eu sou apaixonada por me desenvolver e desenvolver pessoas. Não é à toa que eu já trabalho com liderança de pessoas há mais de 10 anos, né? Já tive a oportunidade de trabalhar com equipes no mercado tradicional, no CLT, trabalhando, gerenciando um resort na cidade de Itacaré, que é uma cidade turística aqui no sul da Bahia, como também tenho, ao longo aí de 7 anos, desenvolvido times comerciais na área de vendas, tá? Então, eu desenvolvo um trabalho de vendas também e liderança há mais de 7 anos. Então, sou bacharel em administração, então essa é a minha formação, de onde que vem esse meu conhecimento, esse meu repertório para poder trazer esse conteúdo aqui para vocês, tá? Então, eu espero que faça muito sentido. E a gente vai começar fazendo uma reflexão, tá? Vamos pensar um pouquinho aqui em duas perguntas e eu gostaria que vocês me respondessem, pode ser pelo chat ou se preferir falar, se for melhor para você falar, abre o microfone e fala. Por que que vocês acreditam precisar de uma agenda? Por quê? E para que vocês precisam de uma agenda? Respondam para mim. Por que que vocês acreditam que precisa de uma agenda? E para que vocês precisam de uma agenda? Para tirar a loucura da cabeça, Jamile. Para tirar a loucura da cabeça. Para que a vida não fique aleatória. Fátima vai colocar aí. Para tirar a loucura da cabeça, Jamile. Para que a vida não fique aleatória, Thalita. Preciso para organizar o tempo, Fátima. Ró, você caiu e voltou. Eu fiz uma pergunta, disciplina e constância. Pronto, voltou ali. E Ró precisa de disciplina e constância. Gente, todas as vezes que a gente conversava sobre essa questão da agenda, eu ouvia muitas coisas. E eu pedi para que vocês falassem aqui novamente por que vocês precisavam de uma agenda, justamente porque a gente vai entrar num conceito que vocês vão perceber que a agenda é a última coisa com que vocês vão precisar se preocupar. Por quê? Eu ouço muito, eu procrastino, eu não tenho disciplina, eu não tenho constância, eu não tenho tempo, eu preciso me organizar, meus dias precisavam ter mais de 24 horas, para não ficar louca, que é tanta demanda, porque eu não quero que minha vida fique acontecendo de qualquer jeito. Mas o que acontece? Deixa eu fechar aqui o chat. O que acontece? Trouxe até uma reflexão aqui para gente. Quando o prêmio é claro, o preço é pago. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque vocês precisam ter clareza do que vocês querem alcançar, o que vocês têm de objetivo, o que eu quero realizar na minha vida, e que para isso eu preciso organizar minhas atividades e aí montar uma agenda para saber qual é o melhor momento de fazer, em quanto tempo fazer e tudo mais. Por que muitas vezes a gente procrastina, né? Essa palavra está tão... todo mundo quer usar essa palavra. Por que muitas vezes a gente se sente louca? Por que muitas vezes a gente acha que não tem tempo? Porque a gente não sabe priorizar. A gente não sabe realmente escolher o que faz sentido para a gente. A gente quer resolver tudo. A gente quer resolver tudo ao mesmo tempo. A gente se envolve em várias questões ao mesmo tempo e que muitas delas nos afastam dos nossos objetivos ao invés de nos aproximar.
E no final do dia, a gente tem a sensação de que fez, e na verdade não fez nada. É aquela sensação de sobrecarregado ao invés de produtivo. E por que que eu trouxe para vocês aqui sobre quando o preço é claro, o prêmio é pago? É porque quando você sabe exatamente o que que você está buscando, isso está claro na cabeça de vocês, sobre o que vocês estão buscando, vocês não colocam na agenda de vocês coisas que vão te atrapalhar. Vocês não aceitam demandas de outras pessoas. Vocês não se distraem, porque você sabe exatamente o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Em quanto tempo você está fazendo o que você está fazendo. Então, inicialmente, falta o objetivo. Então, quando eu perguntei para vocês, por que que vocês acham que eu preciso de uma agenda? Para organizar minha vida. Mas para quê? Para realizar tal coisa. Observou que nenhuma de vocês responderam isso? Por que que eu preciso de agenda? Para organizar minha vida. E para que que eu preciso de agenda? Porque eu preciso ter mais tempo com minha família. Eu preciso finalizar um trabalho que eu comecei e não terminei. Eu preciso melhorar minha espiritualidade. Então, assim, vocês não têm essa clareza, isso é normal. Quando vocês se sentem perdidas no tempo, é justamente por conta disso. Vocês não estão nem sabendo o que que vocês querem realizar, na verdade. Então, vocês vão fazendo atividades, e que em algum momento até parece que está levando vocês mesmo para o caminho que vocês estão buscando, mas quando chega no final de tudo, parece que vocês não andaram, parece que não caminharam. Porque não está claro o objetivo. Então, a primeira tarefa que eu trago para vocês aqui, eu quero que vocês escrevam dentro dessas 5 principais pilares para este ano de 2024, o que que vocês gostariam de melhorar ou de começar a fazer que vocês não fazem, tá? Para que vocês comecem a ter uma noção do que é que vocês vão colocar na agenda de vocês realmente no dia a dia. Então, considerando família, finanças, relacionamento, desenvolvimento pessoal e profissional, ou um, ou outro, ou ambos, espiritualidade e saúde. O que é que vocês, dentro desses 5 pilares, precisam incluir, melhorar ou resolver em 2024? Coloque aí para vocês, não precisa dizer para mim exatamente o que que vocês querem. Roberta botou tudo. Amiga, mas entenda, não é tudo. É o quê? Por exemplo, saúde. Preciso emagrecer. Eu e Jamile, por exemplo, estamos aí na nossa luta, cada uma com um objetivo. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos, em 2024, mudar a nossa relação com a nossa maneira de se alimentar, com atividades físicas, com cuidados. Então, relacionado à saúde, o que é que ela precisa? Incluir um tempo na agenda para fazer atividade física, certo? Ela vai precisar fazer um acompanhamento nutricional. Então, não é o resultado final, não é lá, eu quero perder 10 quilos, não é isso. A agenda não tem a ver com quem você vai conquistar no final. A agenda tem a ver com o caminho, com o processo. Ela é o que vai conduzir você diariamente naquilo que você quer conquistar. Então, aí, saúde, já dei exemplo. Família, eu quero mais tempo com os meus filhos. Eu quero começar a me preparar para ter filhos, então eu preciso de um tempo para cuidar melhor da minha individualidade, da minha saúde, né? Espiritualmente, da minha relação com o meu marido, para que a gente comece a construir a nossa família. Financeiro, eu preciso finalizar 2 projetos que eu comecei e não coloquei em prática. Preciso começar a falar dos meus negócios nas redes sociais. Então, os objetivos para você incluir na agenda é justamente o que você está buscando. Então, o que é que você está buscando nesse ano para que vocês incluam na sua agenda isso? Certo? Para que entre na rotina. Desenvolvimento pessoal e profissional. Eu preciso concluir um curso de inglês que eu comecei e não terminei. Ou preciso começar um curso de inglês porque o meu trabalho está exigindo que eu me capacite melhor. Tá? Então você precisa ter claro, não precisa compartilhar comigo, mas vocês, antes de montar uma agenda, precisa ter noção. Roberta botou, escrevi sair correndo. Nada de sair correndo, a gente está aqui para aprender juntas. Então pode colocar o que vocês pensam, que eu vou justamente trazendo para vocês mais clareza e mais direcionamento sobre o assunto, tá?
Jamile botou ali saúde, enfim. Entenderam quais os 5 pilares? Então, assim, quando a gente fala de agenda, a gente está falando de processo. A gente está falando do caminho que nós queremos traçar para poder chegar num objetivo final. Então, antes da gente montar uma agenda, a gente precisa saber o que que nós estamos buscando. Então, a agenda não é só você escolher um horário, você botar uma atividade e está anotado na agenda. Não é isso. Mas é o porquê e para que você precisa fazer o que tem que ser feito. Tá bom? Tranquilo até aqui? Isso aqui vocês depois vão ter muito tempo para vocês refletirem e revisarem. Porque, por exemplo, vocês anotaram algumas coisas agora e depois vocês vão revisar. Vocês podem perceber que tem mais coisas que vocês não colocaram ou que tem algo que vocês colocaram, mas que no momento não é tanta prioridade. E aí vocês substituem. Tá certo? Vou dar sequência aqui então. Dentro dos pilares que você escolheu, que vocês escolheram, vocês precisam entender o seguinte: é importante, na hora de definir as atividades, quando vai fazer, como vai fazer e quanto tempo você vai fazer, que na ordem de prioridade você não inverta essa ordem. Primeiro, saúde. Segundo, família. Terceiro, trabalho. O que que as pessoas mais se confundem quando vê esse diagrama aqui, quando vê esse desenho? Elas pensam o seguinte: então ter agenda nunca vai ser possível para mim, porque eu passo a maior parte do meu tempo trabalhando. E se eu tenho que passar a maior parte do meu tempo cuidando da saúde, então eu nunca vou conseguir realizar. E na verdade não tem a ver com tempo, tem a ver com prioridade. A gente sempre vai trabalhar muito mais do que cuidar da saúde em relação a tempo, porque inclusive cuidar da saúde não demanda de você 8 horas por dia. Mas o trabalho, sim. Se você trabalha no CLT, né? Muitas vezes você trabalha 8 horas, 10, eu já cheguei a trabalhar 12 horas por dia. Quando você trabalha para você mesmo, você tem muito mais flexibilidade, então você consegue ajustar melhor esses horários. Mas na realidade, no frigir dos ovos, você vai dedicar muito mais horas ao trabalho do que à saúde e do que à família. Mas, Anne, então como é que eu consigo trazer para a minha realidade, onde a saúde vem primeiro, segundo a família e terceiro o trabalho? É a prioridade. Você não vai poder abrir mão daquela hora que você tem que se cuidar, porque você tem um trabalho para fazer, que é isso que a gente faz. Por exemplo, eu tenho um horário no trabalho, eu entro 8 e saio 18, e todos os dias, 6 horas da manhã, eu vou para academia. Aí teve um dia que eu não concluí um trabalho lá, eu deixo de ir para academia para entrar mais cedo no trabalho, para poder dar conta de alguma coisa que ficou sem fazer. Então, ou seja, eu estou trocando, eu estou deixando de priorizar aquele momento que seria para cuidar da minha saúde, para poder estar focando no trabalho. Então, a gente faz essas substituições e é isso que faz com que a gente dê menos atenção ao que é importante. Então, não necessariamente você vai gastar mais tempo cuidando da saúde e da família e não do trabalho. Mas, quando você for definir as prioridades, o que é que entra primeiro? As atividades que estão focadas com a saúde. O que é que entra em segundo lugar? As atividades que são focadas relacionadas à família. E o que é que entra em terceiro lugar? As atividades que são focadas no trabalho. E aí você fecha a sua agenda, certo? Então, na hora de elencar as atividades, você não pode deixar de ter o horário em que você vai para a sua comunhão, para pessoas que congregam, né? Ou vai para a sua igreja, ou vai para a academia, porque cuidar da espiritualidade também é saúde, gente, é saúde mental principalmente. Então, assim, quando você vai elencar suas atividades lá, o que envolve saúde não pode ficar em último plano. Se der, eu vou para a academia. Se der, eu leio minha Bíblia. Se der, eu vou à igreja. Se der, eu faço uma comunhão ali com os meus irmãos. Se der, entende? Que é isso que a gente faz. Mas para o trabalho a gente não faz isso, principalmente quando a gente trabalha para alguém. A gente não chega para o nosso chefe e fala: se der, eu entro 10 minutos antes, não. A gente entra meia hora antes e nem fala nada. A gente trabalha mais horas e nem fala nada, mas quando é para cuidar da gente, se der, eu faço isso. Então, quando a gente vai montar a agenda, você precisa ter claro, dentro das atividades que envolvem saúde, família e trabalho, nessa ordem é o que entra primeiro. Primeiro entra a saúde, primeiro, depois família, depois trabalho. E aí você monta
a rotina de vocês. Ah, sim, pensei que tinha sido aqui, Fátima. Tô vendo sua mensagem aqui agora. Pronto. Tudo bem até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não ficou claro alguma coisa? Quer colocar no chat alguma pergunta? Quer entender melhor do que foi falado até aqui? Se quiser, pode colocar no chat ou abrir o microfone, que a gente conversa um pouco. Quer falar, Jamile? Conseguiu abrir? Ah, não, ficou muito claro. Pronto. Então vamos seguir, ok? Até porque sem saúde você não consegue fazer mais nada. Exatamente, Rô. Como é que você vai cuidar de marido, de filho, de trabalho, se você não está bem com você mesmo? Isso envolve a saúde mental e a saúde física. E principalmente para quem tem família, por exemplo, eu tenho família, Thalita tem esposo, Jamile tem família. O que que envolve essa nossa relação? Os acordos. Então, aquilo que a gente precisa alcançar, aquilo que a gente quer alcançar, os nossos objetivos, precisam estar alinhados com as outras pessoas que convivem nessa relação com a gente. Para quê? Para que você consiga tomar a decisão e fazer acontecer. Porque além de você saber onde você quer chegar, o que é que envolve você realmente conseguir colocar sua agenda em prática? A decisão que você toma. Então, em muitos momentos você vai ter que dizer não, em muitos momentos você vai ter que negociar, em muitos momentos você vai ter que fazer trocas, certo? E você tem que fazer isso, tomar essa decisão, fazer as trocas sem culpa, sem medo, sem nenhum tipo de sentimento ali que te trave, tá? Então, para quem tem família, a questão do acordo é extremamente importante, tá? Vamos dar sequência aqui. E aí eu trouxe essa palavra. Você sabia que procrastinar é necessário? Tem muita gente, eu escuto, eu não consigo avançar porque eu procrastino. Eu não consigo avançar, eu não consigo sair do lugar, eu não consigo fazer o que precisa ser feito, né? Ou as pessoas usam essa palavra para se justificar. Eu procrastino muito, eu sou desse jeito. Gente, nós somos seres humanos, todos nós procrastinamos. Não tem nada de errado em procrastinar. O que que é o problema? São as atividades que você escolhe procrastinar. As atividades que você escolhe adiar. Então, quando chega no final do dia, por isso que você tem essa sensação, por que que eu não avanço? Porque o que você está deixando de fazer é o que vai levar você para o resultado esperado. Mas por que que eu não tenho tempo de fazer o que precisa ser feito? Porque você está colocando na sua agenda coisas que não vão te levar para onde você quer chegar. Então, por isso que fica tudo muito pesado. Mas procrastinar é necessário. E como é que você faz isso? Nós vamos dividir as atividades. Nesse momento aqui é que você toma as decisões. Então, eu sei onde eu quero chegar, eu sei o que eu preciso alcançar, avançar, melhorar, começar, tá? Para atingir Y resultado. Então, eu sei, eu preciso fazer X atividades, ou preciso que X atividades sejam feitas para que eu chegue no resultado Y. Beleza. Antes de ir para a sua agenda, o que que você precisa avaliar? Dentro do que precisa ser feito por mim, é importante e precisa ser feito por mim, só eu posso executar aquela atividade. Essas atividades a gente coloca como atividade A. É aquela atividade que ela precisa entrar na sua agenda. São atividades importantes e que realmente só podem ser realizadas por você. Na sequência, vem atividades B, aquelas atividades que também precisam ser feitas, mas que de repente podem ser delegadas. Outra pessoa pode fazer. Então, ou seja, preciso realizar, mas
sou eu quem preciso mesmo colocar a mão na massa? Ou eu posso realizar aquela atividade de outra forma? Posso dividir com alguém? Posso delegar? E eu tenho vários exemplos aqui. Então, vamos falar aqui de quem é dona de casa, como eu e Jamile somos. Né? Eu digo assim, nós duas, porque somos dona de casa, temos filho. Então, nós temos as demandas da casa, beleza? Coisas que nós precisamos fazer. Mas realmente nós precisamos fazer tudo ou há algo que precisa ser delegado ou que pode ser delegado? Então, por exemplo, eu escolhi para a minha rotina ter diarista, pelo menos 2 vezes na semana. Então, tem as atividades que minha diarista faz. Gente, eu não faço a atividade dela. Faça chuva ou faça sol, eu não faço a atividade dela. E se de repente a minha diarista faltar, eu não faço a atividade dela. Anne, mas como é que você não vai fazer a atividade da diarista se ela faltou? Como é que vai ficar aquele banheiro que não foi lavado? Cara, eu dou um jeitinho lá e acabou. Eu não vou pegar a minha hora, que já está determinada para as atividades que vão me levar onde eu quero chegar, e fazer a atividade da diarista. Eu dou um jeito e no dia que a diarista chegar, ela vai trabalhar dobrado, porque o trabalho está lá acumulado. Decisão. Então, eu tenho atividades que precisam ser realizadas, mas podem ser realizadas por outras pessoas. E aí eu vou dar um outro exemplo. Negócios. Eu sou sócia com meu marido. Eu trabalho com time comercial. Algumas coisas precisam ser feitas. Mas eu é que preciso fazer tudo ou tem algumas coisas que meu marido pode fazer? Então, quem trabalha também. Então, assim, não tenho sociedade, Ana, eu trabalho só para mim. Eu estou construindo um negócio só meu. Como é que eu faço para delegar? Muitas vezes você não vai delegar a atividade fim, onde você ensina, onde você dá aula, mas eu preciso fazer as postagens nas redes sociais. Só eu posso fazer essa postagem na rede social ou eu posso dividir essa fatia? Posso ter alguém que me dá um suporte de social media, posso dividir com alguém que tenha conhecimento para criar o copy para mim, ou realmente você precisa fazer tudo? Essas são, antes de você ir para a agenda, você precisa fazer essa análise de atividades, tá? Quem tiver dúvida pode ir botando no chat. E existe aquelas atividades C. Quer perguntar ou quer escrever, Thalita? Tenta abrir aí. Oh, Abriu. obrigada. Consegue me ouvir? Consigo. Ah, eu vou perguntar porque é mais rápido que escrever. Tá. Anne, sobre essas atividades, você está falando que a gente tem que separar, né? Sobre essas atividades de priorização que só a gente faz, a que a gente delega e a que vai procrastinar, tu vai falar depois. Mas entre essas duas, a que você delega, ela não entra na agenda, então. Não, Tá, não é a agenda só entra a que que a eu vou gente. fazer. Beleza, era isso. Aham, o que a gente vai fazer. Tá? E aí depois eu vou falar até de revisão, e aí eu volto um pouquinho aqui, que é para vocês entenderem como eu acompanho esse resultado daquilo que não sou eu que estou fazendo. Beleza. Certo? Tá, obrigada. Então, entra na sua agenda o que é prioridade. Porque a prioridade é o que você precisa fazer. Qualquer outra coisa que não é você que vai fazer, não entra na sua agenda. É delegado para alguém, então tem que entrar na agenda de alguém. Então, se eu chego para Igor e falo, Igor, é você quem vai cuidar do treinamento dessa semana da equipe? Não entra na minha agenda. Não está lá na minha agenda aquele horário como eu realizadora. Pode até estar como eu participante. Eu também vou participar, já que eu também trabalho e faço parte daquilo ali. Mas não vai entrar na minha agenda preparar aquele treinamento, não vai entrar na minha agenda ter que estudar aquele tema, ter que trazer resultado, sabe? Porque não sou eu quem vou executar aquela atividade. Então não entra. O que está delegado vai para a agenda de quem você delegou. E procrastinar as atividades C. Procrastinar significa que você nunca vai fazer? Não é isso. Mas o que que entra em procrastinar? Precisa ser eu, precisa ser agora, precisa ser hoje. Eu posso fazer a cada 2 dias, eu posso fazer daqui a uma semana, eu posso fazer a cada 15 dias. É aí que entra o procrastinar. Pô, tem X atividade que tem que ser feita por mim, mas não vai me aproximar do que eu quero agora. Então, eu vou colocar aqui que eu vou fazer essa atividade uma vez por semana só.
Vou focar em fazer essa atividade uma vez por semana. Ou vou dar essa atividade para outra pessoa. Ou em outro momento eu vejo que horas que ela pode entrar na minha agenda. Essas são as atividades. Então você vai escolher lá. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para você. Vou dar um exemplo de negócio. Deixa eu encontrar um exemplo familiar aqui. Um exemplo de negócios. Exemplo de família. Preciso. Eu tenho que ir na escola. Vamos supor aqui. Vai começar a matrícula, a menina vai começar a aula e tal, tal, tal. E eu preciso resolver alguma coisa na escola. Beleza? Isso não vai me aproximar do que eu quero. Então, eu sair de casa para ir na escola, reunião com nananã, passar tempo na escola resolvendo coisa, é uma coisa que não vai me deixar próximo do que eu estou buscando. Então, eu escolho qual é o dia que eu vou fazer isso. Por exemplo, supermercado, uma coisa de casa agora. Supermercado. Eu só vou no supermercado uma vez por semana. Vocês vão ver depois minha agenda. Eu só vou ao supermercado uma vez por semana. Se faltar, então assim, eu já faço as minhas compras já programadas. E supondo que falte alguma coisa, algum item de cozinha, por exemplo. Gente, eu mudo minhas receitas tudo, mas eu não vou no supermercado comprar. Ou eu mando alguém, já que o mercado aqui é perto, peço pro meu filho, vá lá no supermercado. Ou se meu filho não puder ir, meu filho tá na escola, não tem como ir pro supermercado, eu não vou. Porque o meu dia de ir para o mercado é uma vez na semana. E é uma atividade que não vai influenciar em nada na minha vida. Faz sentido para vocês isso? Ou eu preciso comprar o tempero que acabou. Meu Deus, queria fazer um escondidinho, acabou o creme de leite. Não vou fazer. Vou fazer outra coisa, até no dia que eu vou no supermercado comprar o creme de leite. Mas por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque donas de casa geralmente têm paranoias. Tem paranoia. Ah, meu Deus, hoje mesmo Jamile ia fazer o bolo. Você fez o bolo, Jamile? Fez ainda não, né? Então ela ia fazer um bolo e ia mandar um pedaço para mim. Então, já estou aqui cobrando publicamente. Aí ela ia fazer esse bolo. Poxa, aconteceu alguma coisa, não fiz ou faltou ingrediente. Enquanto ela não faz aquilo ali, eu não sou essa pessoa. Pô, eu ia fazer um bolo. Hoje mesmo eu ia fazer realmente um escondidinho. Era o que estava programado eu fazer escondidinho para o almoço. Eu tinha até prometido para os meninos. Mas aí no treinamento da manhã, a gente se estendeu um pouquinho mais. Gente, eu não tenho paranoia. Na hora que eu sair do treinamento, gente, ó, bife, arroz, rapidinho aqui, que é o que dá para fazer rápido, para a gente continuar com a programação do dia. Porque se eu ainda fosse fazer o escondidinho e nananã, a gente não ia poder assistir o filme, a gente não ia poder, porque eu já tinha outras programações depois. Então, tipo, não tenho essa paranoia. Se é uma atividade que não vai acrescentar em nada na minha vida, eu não faço aquilo ali. Então, como eu estou falando aqui da diarista, não faço atividade da diarista. Se a diarista não aparecer, a atividade dela não entra na minha agenda. No máximo, eu dou uma ajeitada aqui e ainda divido as atividades com os outros. Ó, gente, a diarista não veio, não. Então, você vai fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Eu ainda saio dividindo com outras pessoas. Porque eu não assumo aquela responsabilidade que não é minha. Então, as atividades que vocês vão procrastinar são coisas que não vão te aproximar. Fidelidade à agenda, exatamente. Fidelidade à agenda, viu, Fátima? Então, é a decisão, que como eu tô falando, é a decisão que você toma. Aquilo ali não vai me aproximar do que eu quero, então eu não vou fazer. A gente, por exemplo, participa de curso de desenvolvimento pessoal e desenvolvimento profissional, certo? Então vamos lá, a gente tem os encontros do GPS. Eu, por exemplo, preciso assistir ao vivo, porque se eu deixar para assistir gravado, já era. Eu não consigo mais colocar na minha agenda. Então, se eu tenho consciência disso, no horário em que tem os eventos ao vivo do GPS, não tem nada marcado. Porque eu tenho compromisso com aquele horário. Se eu não conseguir entrar ao vivo, eu não consigo assistir mais. Eu não consigo mais trocar uma outra coisa pelaquela atividade. Então, eu já tenho consciência. Por isso que a consciência vem antes de tudo. A consciência vem antes da agenda. Porque eu tenho consciência daquilo que eu preciso fazer, do que eu não posso negociar, do que ninguém pode fazer por mim, do que eu não tenho como procrastinar, porque é uma atividade que influencia no meu resultado. Então, eu não posso dar de ombros. Ah, não assisti hoje, amanhã assisto. Ah, eu não conectei, outro dia eu conecto. Porque eu sei que aquela atividade vai influenciar no resultado que eu estou buscando. Trabalho. Vamos falar aqui, esses dias Elton até falou sobre produto. Quem trabalha com infoproduto, por exemplo.
A pessoa trabalha com infoproduto, ou nem precisa ser infoproduto. Eu, por exemplo, não trabalho com infoproduto ainda, trabalho com produto físico mesmo. É, E aí, eu quero ver o negócio tão perfeito, quero que aconteça tão da melhor forma possível, que eu fico mais focada na criação, de criar aquele produto, de desenvolver aquele produto e tudo mais, do que colocar aquele produto para venda, do que começar a falar sobre aquele assunto, do que começar a gerar curiosidade e desejo das pessoas. Quando você vai analisar o resultado que você está buscando e o que precisa ser feito, você precisa vender e ganhar dinheiro com aquilo. Então, não é prioridade criar o produto. A prioridade é vender o produto. Depois você cria. E a gente faz justamente o contrário, a gente perde tempo. Poxa, eu tenho não sei quantos meses tentando botar o meu produto para jogo. Eu tenho não sei quantos meses tentando vender isso daqui, mas na verdade não é isso, você está se enganando. Primeiro a gente vende, depois a gente tem um produto para entregar. E a gente às vezes fica focado na criação. Eu fico focado no texto que eu vou fazer para postar. Eu fico focado em como que eu vou entregar isso daqui. Entende? Então, às vezes falta essa clareza. Você está pensando que está trabalhando em prol de você ter aquele resultado no seu trabalho, mas na verdade você está fazendo escolhas erradas na hora de priorizar as atividades. Ao invés de você priorizar o que vai te trazer dinheiro, você está priorizando outra coisa. Você está gastando seu tempo e nem está ganhando dinheiro, nem está botando, nem está vendendo produto, nem está evoluindo e aquilo ali não sai do lugar. Então, quando você tem a decisão e tem o que precisa ser feito, você precisa identificar o que é prioridade, o que precisa ser feito por você, o que você pode contratar, o que você pode delegar e o que você pode simplesmente deixar para fazer depois em algum outro momento. Eu nem vou fazer hoje, vou fazer semana que vem. Esse negócio da escola mesmo é real. Eu precisava resolver uma questão de um documento na escola das crianças. E aí, o que que eu perguntei pro meu marido? Que dia? Qual é o dia que eu preciso entregar este documento? Aí ele me disse: você precisa entregar tal dia. Aí eu coloquei um prazo menor, por conta que eu ainda dependia da escola me entregar. Então, ou seja, para mim, então eu vou dar um exemplo: o documento eu precisava entregar dia 2 de fevereiro. Mas, como eu dependia da escola, então eu coloquei, eu tenho até o dia 30 para resolver isso. Então, eu fiquei louca, vou na escola hoje, vou na escola amanhã, vou na escola. Eu botei lá e avisei para ele. Dia 29, eu irei à escola. Ponto. Ele me avisou isso em dezembro. Preciso desse documento e tal, tal. Eu botei lá e irei à escola no dia 29. E assim eu fiz. No dia 29, estava lá, aquele horário em que eu ia na escola. Fui na escola, conversei com a direção, com a coordenação, e nem fui buscar. Quem foi buscar foi meu filho. Então, assim, eu precisei voltar na escola, mas já voltei para outra pessoa. Eu não consegui resolver no mesmo dia, porque eles não conseguiam me entregar o documento no mesmo dia. Que dia que vai ficar pronto? Ah, você pode vir quinta-feira pegar aqui, tal, tal, tal. Beleza. Eu cheguei pro meu filho e falei, ó, vai lá na escola buscar o documento e tal, 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 tal. Não fui. Aquilo ali não entrou mais na minha agenda porque eu encontrei uma outra forma de resolver aquela atividade. Outra pessoa já podia fazer por mim. Então, eu consegui cumprir o que eu precisava, cumpri o prazo que a empresa exigiu do meu marido, fiz a atividade, mas não me descabelei. Não fiquei, meu Deus, eu tenho que ir na escola, eu tenho que ir, eu vou hoje, eu vou amanhã. Não, entrou lá, ó, chegou lá no final. É esse dia que eu vou resolver isso daqui. Então, assim, eu trago para minha realidade. Então, quando acontecem as demandas, e outra coisa, gente, para ficar aqui, poder exemplificar melhor para vocês. Quando você não tem agenda, você vira a agenda de alguém. As pessoas colocam as atividades delas, as prioridades delas dentro da sua agenda. Entende? Então, quando você está livre, eu digo livre assim, porque ninguém é livre, a gente está sempre fazendo alguma coisa. Mas quando você está livre, você não tem clareza do que você está fazendo, outra pessoa chega e te pede uma coisa, você para. Você para de fazer o que você está fazendo para atender o que a outra pessoa pediu. Isso acontece na casa, isso acontece no trabalho, isso acontece no grupo de estudo, isso acontece em qualquer lugar. Entende? Então, se você não tem clareza do que você está fazendo, para o que você está fazendo e por que você está dedicando aquele tempo, qualquer demanda que surgir, você para tudo que você está fazendo e vai atender. E aí, quando você chega no final desse looping, porque você vai fazendo isso repetidas vezes,
você não avançou, você teve o sentimento de que não foi produtivo, você teve o sentimento que está sobrecarregado, você teve o sentimento de que não sai do lugar. Mas é só por causa disso. É só porque você não decidiu e não avançou na decisão que você tomou. Então, por isso que acontecem essas coisas. E a gente sempre fica com a agenda cheia, a gente sempre fica com tudo lotado e às vezes a gente não avança por conta disso. Tá certo? Então, clareza, eu sei o que eu quero fazer, eu sei o que eu preciso realizar, começar e tudo mais. Defini o que são prioridades, deleguei algumas coisas, deixei outras para fazer em outro momento. Tudo ok até aqui? Show de bola. Vamos avançar. E aí eu trago para vocês o modelo de agenda. Depois que você traz tudo, pronto, já sei o que eu quero fazer, o que eu quero alcançar, o que é prioridade para mim, o que é outra pessoa que vai fazer. Aí você escolhe a ferramenta que mais vai fazer sentido para você. Existem vários tipos de agenda, existem vários modelos, vários aplicativos. Você escolhe o que faz sentido para a sua vida. É claro que eu vou trazer o que eu faço, mas você pode escolher um planner físico. E eu tenho todos esses aí, viu? Você, que eu estou mostrando para vocês, eu uso todos. Então, eu tenho um planner físico, onde eu anoto algumas coisas. Eu tenho o Google Agenda, mas quando é que eu uso o Google Agenda, por exemplo? Eu uso o Google Agenda muito mais especificamente quando é para atividade profissional, em que eu preciso vincular o meu horário com a pessoa. Não só eu ter o lembrete, como a pessoa também. Então, eu uso o Google Agenda, porque eu boto o meu e-mail, boto o e-mail da pessoa, e tanto eu como ela seremos lembrados daquela atividade. Então, eu uso muito mais nesse sentido. Então, eu uso poucas vezes até se eu for considerar os outros modelos de agenda. Mas eu conheço pessoas que usam o Google Agenda 100% e tá tranquilo. Você pode escolher a ferramenta que mais se adequa para você. O Google Agenda, ele fica no celular, né? Então, é uma agenda eletrônica. Ele fica lá no seu celular e você pode editar, você pode fazer as modificações quantas vezes você quiser. É, tendo internet, você consegue fazer a movimentação de tudo. Tem um Trello, que é um outro aplicativo legal para você separar as suas atividades. O Trello eu gosto muito mais para usar para separação de atividades do que para agenda especificamente, mas tem pessoas que gostam de usar o Trello como agenda e está tudo bem. Então, o Trello ele é um aplicativo que ele te ajuda a colocar as atividades. Então, por exemplo, preciso lançar um produto. Você consegue destrinchar cada atividade daquele produto que você precisa lançar. Ah, eu preciso montar uma rotina da minha filha. Você consegue ir lá, botar ela para dormir mais cedo. Alimentação, bababá. Você consegue destrinchar essas atividades no Trello. Então, é um aplicativo bacana para produtividade. Eu gosto. Tem a planilha do Excel, que eu faço um mapa. Então, assim, eu utilizo uma planilha do Excel para fazer um mapa. Então, eu tenho um mapa da minha agenda semanal, certo? E aí eu uso isso casado com alarmes no celular. Então, alarma no meu celular tudo que eu preciso fazer. Essa é uma forma de a gente não esquecer. Porque tem uma coisa importante. A nossa cabeça, ela não foi feita para memorizar muitas coisas. Então, a gente precisa limpar a nossa mente o tempo inteiro. Então, a partir do momento que eu monto a minha agenda, que eu faço o meu mapa ali no Excel, eu boto tudo no alarme. Então, eu não fico preocupada. Ai, meu Deus, deixa eu ver o que é que eu vou fazer aqui depois. Porque o próprio celular, ele já te diz com antecedência qual é o próximo alarme que vai despertar. Então, no celular ele aparece. Se você chegar aqui nas notificações, ele te diz, tal hora vai apitar tal coisa. Então, se você tiver dúvida, meu Deus, eu tinha algum compromisso, peraí que eu esqueci, mas eu não tô com minha agenda física aqui agora. Quando você chegar no seu celular, tá lá qual é o próximo alarme. E aí você consegue, era isso aqui mesmo. Então, a nossa cabeça, ela não foi feita para poder ficar memorizando nada. Então, a gente precisa realmente usar ferramentas para que a gente descarregue a nossa mente. Então, eu uso muito o alarme do celular para me direcionar. Então, aqui, nesse celular, toca tudo. Toca a hora que eu acordo, toca a hora que eu tenho que levar a menina na escola, toca a hora que eu tenho que botar o jantar, toca a hora que eu tenho que dormir, toca a hora de tudo. Mesmo eu já tendo uma rotina bem programada, já sabendo exatamente o que é que eu vou fazer, ainda assim eu tenho um alarme para não me deixar. Tipo, e o alarme, o que que ele traz para você também? Que eu uso muito para avaliar o tempo dedicado. Então, quando o meu alarme toca, então vamos supor, eu tenho um horário do alarme, que é o horário que eu tenho que me cuidar. Tipo, eu tenho que terminar as atividades da casa e é o momento que eu tenho que me cuidar. O que que eu observei? Ele tinha um horário antes.
Era 11h30 da manhã. Hoje é 11h45, era 11h30. E o que que eu observei? Que toda vez que dava 11h30, faltava um pouquinho para eu terminar o que eu estava fazendo. E aí eu ia lá, desligava o alarme e só ia 10 minutos, 15 minutos depois. Então, o que é que eu percebi? Que aquele tempo que eu coloquei para fazer aquelas atividades de casa, eu não estava conseguindo cumprir. Ou eu ia trocar aquela atividade, ou eu ia ampliar aquele tempo. Então, o alarme, ele faz com que você também tenha essa clareza. Opa, esse alarme já tocou aqui 3 dias seguidos e eu não consegui cumprir, porque eu não consegui terminar a atividade anterior. Então, isso traz para você também uma noção do tempo que você colocou para fazer aquela atividade. Entendeu? Então, eu gosto do alarme também por isso. Então, eu coloco lá 20 minutos para fazer uma leitura, para fazer o Duolingo, eu coloco o tempo lá que eu tenho que organizar, levar os meninos na escola, coloco lá 10 minutos, 20 minutos. Se aquele alarme tocar e eu estar no meio da rua ainda não voltei para casa, opa, eu estou demorando mais de 10 minutos. O que está acontecendo que eu estou demorando mais de 10 minutos para levar os meninos para a escola? Eu estou me distraindo ou é realmente o tempo? E aí eu avalio, e aí eu troco. Entende? Então eu gosto bastante de usar alarme de celular justamente por conta disso. Ele te ajuda a controlar o tempo de cada atividade. E uma agenda diária normal, né? Porque planner virou moda. Mas antigamente a gente só tinha agenda, não existia planner. Não tenho o hábito de usar alarme, mas também nunca pensei assim. Pois é, eu adoro justamente por conta disso. Porque ele te alarma e você fica, opa, peraí, terminei ou não terminei o que eu tinha que terminar antes? E aí, quando você vai para essa reflexão, não terminei por quê? Não terminei porque me distraí, ou não terminei porque realmente, dentro do tempo que eu determinei, não dá para concluir essa atividade. E aí você talvez precise reajustar alguma coisa ou outra, tá? Beleza? E a agenda, como eu estava falando, sempre existiu agenda, planner virou moda depois. Então, quem tem o hábito de usar agenda comum, tudo certo. Como eu estou falando, a agenda, ela é uma ferramenta. A agenda, ela funciona como uma secretária, que vai dizer para você o que precisa ser feito. Mas, antes de ir para a agenda, você já tem clareza de tudo isso. Eu, quando eu trabalhava no hotel, por exemplo, hoje eu utilizo 3 ferramentas. Eu utilizo a planilha do Excel como mapa. Eu utilizo sempre o alarme do celular. Em alguns momentos, eu uso 4. Em alguns momentos, eu utilizo a agenda do Google, mas é muito mais esporadicamente, porque, gente, eu sou aquela da canetinha colorida, então eu ainda anoto bastante coisa colorida, tico assim, tico assado. Então, é o meu perfil. E eu uso o planner, tá? Eu tenho um planner de algumas formas. Eu tenho um planner soltinho, assim, como eu estava até explicando para as meninas. Ó, eu tenho um bloquinho de notas. Tá aqui riscadinho, tá vendo? Tem um bloquinho de notas. Tem um planner solto e tem o planner de agenda mesmo. E por que que eu faço isso? Porque, por exemplo, surgiu uma demanda que não estava programada. Eu anoto. Preciso pegar um documento na escola. Anoto. Quando eu sento aqui para olhar minha agenda, eu penso, essa atividade, buscar esse documento na escola, eu preciso fazer agora ou eu posso fazer outro dia? Quando eu tomo essa decisão, aí vai para minha agenda. Mesmo, que é ou do mapa, do Excel ou pro Planner. Então, por isso que eu tenho soltinho assim, porque eu vou anotando os incêndios que vão aparecendo. Surgiu isso aqui, preciso buscar um documento na escola. E eu vou receber visita, então eu preciso organizar tal coisa. Tipo, preciso mudar o dia da diarista porque eu vou viajar. E todos os incêndios que vão aparecendo eu anoto, certo? E aí já deixo a dica para vocês, minha agenda ela é revisada todos os dias. Eu preciso ter uma noção se eu conseguir concluir, se eu não conseguir concluir, se tem coisa de mais, se tem coisa de menos e tal, tal. Então anotei os incêndios. Sento aqui, nesse mesmo lugar aqui que eu tô com vocês, é aqui que eu trabalho, estudo e faço tudo. Sento aqui e olho dos incêndios que apareceu. Eu preciso resolver alguma coisa hoje mesmo, porque a rotina daquele dia já está acontecendo, né? Então, quando aparecem os incêndios, eu preciso fazer agora ou eu posso fazer amanhã? Então, eu vou ali, do que apareceu, o que que eu preciso resolver, e outra. Só eu que posso resolver esse incêndio aqui ou outra pessoa pode? Então, se outra pessoa pode, já vai para outra pessoa. Eu não tenho o hábito de já colocar aquela atividade para mim. A primeira pergunta que eu faço é justamente essa: outra pessoa pode fazer isso aqui? Tipo, o meu objetivo é limpar o que eu preciso fazer. Então, antes de perguntar se sou eu já pergunto, outra pessoa pode? Tipo, eu posso mandar um menino ir lá na escola pegar esse documento aqui ou eu tenho que ir? Tipo, eu posso mandar o menino.
ir lá pagar essa conta aqui ou eu tenho que ir? Eu posso mandar o menino ir lá no mercado resolver isso aqui ou eu tenho que ir? Então, eu já vou identificando se aquela atividade outra pessoa já pode fazer por mim. Se puder, beleza, já não me preocupo mais. Se tiver que ser eu, precisa ser agora ou eu posso fazer amanhã? Precisa ser hoje ou eu posso botar para o final do mês? Que aí eu já antecipo outras coisas e deixo aquela ali para o final do mês. Entende? Então, os incêndios eu anoto. Não estou com papel na hora, estou na rua, estou na cozinha. Eu mando uma mensagem de WhatsApp para mim mesmo. Fazer tal coisa assim, assim. Fica lá para eu olhar depois. Certo? Quais são as exceções? Coisas que envolvem saúde. Ou comecei a passar mal, um filho começou a passar mal, eu não tenho que pensar se eu posso levar ele no hospital hoje ou amanhã. Eu tenho que parar tudo que eu estou fazendo e vou levar a criança no hospital, ou eu mesmo vou para o hospital e tudo mais. Então, casos extremos. E assim, eu trago essa reflexão para vocês, por quê? Porque se vocês não fizerem isso com clareza, tudo que aparecer, vocês vão querer parar na hora para poder executar outra coisa. Então, vocês realmente precisam ter a noção se aquele incêndio que apareceu vai queimar tudo naquela hora mesmo, ou ainda dá tempo de queimar mais um pouquinho até você resolver, sabe? Com tranquilidade. Então, eu anoto para depois revisar se aquilo entra na minha agenda ou não, ou se vai entrar na agenda de outra pessoa. Se eu vou delegar para alguém, ou se eu nem vou fazer. Porque tem isso. Às vezes a pessoa traz uma demanda para você, e você fala, rapaz, isso aqui não está influenciando em nada na minha vida. Não vou nem fazer. Deixa rolar, deixa acontecer. Porque pode também ter isso, tá? E agora eu vou trazer para vocês o que eu uso. Então, eu trouxe aqui, deixa eu passar, o meu mapa. Esse é o meu Excel, é o meu mapa. Essa é a minha vida, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, tem a hora que eu acordo, tem a hora que eu tenho que ouvir o áudio do GPS, tem a hora que eu tenho que postar no Instagram. Vocês veem lá meu sapatinho de manhã antes de treinar? Aquilo ali está na minha agenda. Aquilo ali tem uma intenção. Eu tenho uma intenção comercial naquela postagem. Então, ela está aqui, na minha agenda. Entende? E às vezes eu posto coisas aleatórias no Instagram. Aleatório. Tô lá no celular aquela hora, consigo postar uma coisinha nada a ver. Mas aquilo que é intencional está na minha agenda. Aquilo que vai me trazer um resultado futuro está na minha agenda. Certo? Então tem ali, ó, áudio do dia e Instagram. Não está detalhado o que eu tenho que fazer no Instagram, porque eu detalho em outro lugar, né? O que é que eu vou postar no Instagram que tem intenção que eu quero realizar? Aí já é planejamento de cada atividade. Na sequência, tem o exercício físico. E na sequência, eu tenho que organizar Valentim. Meu marido vai trabalhar, eu tenho que organizar café da manhã e tal, tal, tal. Tem o encontro do impulso na segunda-feira. Terminei o encontro do impulso, eu tenho ali mais alguns minutos para revisar quais foram os PDAs que eu tive aqui nesse momento, que percepções que eu tive, como é que está meu marca-passo, se eu tenho algum protocolo pendente para fazer. Já pego naquela toada ali, já vou, já sigo para essa atividade. Encerrei, vou fazer as atividades de casa. Depois eu tenho que me cuidar. E aí, se cuidar, até a Fátima estava me perguntando, que nós estávamos esses dias juntas aqui, o que envolve se cuidar? Envolve um tempo para mim. Eu vou tomar banho com calma, eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir um áudio, é o tempo, inclusive, em que eu troco o drive. De manhã é o único momento em que eu faço atividades de casa. Estender roupa, lavar roupa, fazer almoço, lavar prato. É o único momento. De tarde, quem lava os pratos do almoço? Minha filha. Minha filha que lava os pratos do almoço. Aí, se ela não lavar, se acontecer alguma coisa, e se tá não sei o quê, a gente vai ter que revisar isso aqui. Não tá lavando por quê? Por que que ela não pode lavar? Porque, entendeu? Eu não pego pra mim já de imediato. Ah, fulano não pode lavar, eu lavo. Não, calma. É fulano que tem que lavar. Não lavou por quê? O que que aconteceu? Precisa mudar o horário? Você prefere lavar os pratos depois que fazer a atividade da escola, ao invés de lavar antes de fazer a atividade da escola? Então, assim, eu não pego para mim. Quando a pessoa não executou aquilo que está determinado para ela, primeiro eu vou analisar o que aconteceu, antes de pegar aquela demanda para mim. Então, por exemplo, eu faço as atividades de casa só pela manhã. Então, esse momento de autocuidado aqui, de me arrumar, é o momento que eu mudo o meu drive. Mudei o meu drive, acabou, a atividade de casa acabou. O que deu para fazer, fez. O que não fez, é no outro dia de manhã.
Entende? Decisão. Eu tenho isso bem claro para mim. Então, assim, para quem é dona de casa, por exemplo, que não aguenta ver um prato na pia, ai meu Deus, um prato na pia. Não, eu não vou, gente. Não vou. Eu tenho filho pequeno. Passei e tem os brinquedos no chão. Não cato. Não cato. Se eu tiver livre, tô de boa. Posso sentar ali agora junto com o Valentim e arrumar aqueles brinquedos, beleza. Mas se eu tiver em outra demanda, eu pulo o brinquedo. Eu passo por cima, mas eu faço de conta que ele não está ali. Entendeu? Porque se eu parar aqueles minutos para ir catar, para ir brincar, para não sei o que, eu perco horas de outras coisas. Inclusive, as meninas na turma da manhã também perguntou: Meu Deus, você consegue fazer tudo isso com Valentim? Consigo. Por quê, gente? Porque, ó, decisão. Exemplo, eu tenho 3 filhos, todos 3 já foram bebês. E na fase dos 3, eu tinha que cuidar da casa, quando eles eram bebês, certo? Todos 3, eu tomei a decisão de estar em casa com eles. Então, o que que acontecia? Preciso fazer o almoço. O menino não tá preso, né? O menino tá solto, andando a casa toda, engatinhando, abrindo armário e tal, tal, tal. O menino abriu o armário e botou as panelas tudo no chão, eu deixo. As panelas no chão, bote aí suas panelas no chão, finja que tá cozinhando junto comigo. E vou fazer o meu almoço. Quando eu termino meu almoço, que eu tô arrumando tudo, chamo ele, bora agora guardar que nós já terminamos. Acabou. Então, se eu ficar invocada, oh meu Deus, pegou a panela e botou no chão. Oh meu Deus, guarda essa vasilha. Oh, eu não faço nada. Então, o que que acontece? Valentim às vezes chega, mãe, você tá fazendo o quê? Ah, eu tô fazendo almoço. Ah, eu também quero fazer o almoço. Aí ele abre o armário, ele faz isso, gente. Ele abre o armário, tira as frigideiras, bota as frigideiras em cima das coisas, diz que tá ligando o fogão, eu deixo. Deixa, ele pega a frigideira, vai lá pra mesa e diz que tá botando a pequeca, ele chama pequeca. Tá botando a pequeca, deixo, eu deixo. Por quê? Porque eu preciso finalizar aquela atividade. Então, se eu ficar preocupada que o menino tirou a panela de dentro do armário e eu tenho que guardar, e agora bagunçou tudo, e agora não sei o quê, a gente não faz. E uma outra coisa é o seguinte, é que assim como adultos, se você não tiver sua agenda, você entra na agenda de outra pessoa, seu filho vai fazer a mesma coisa com você. Se você não determinar para o seu filho como é que é a sua rotina, ele vai fazer a sua agenda de gato e sapato. Porque ele vai querer que você cumpra aquilo que ele quer. E com filhos, né? Isso aqui eu posso falar claramente, porque nós estamos aqui, inclusive, no mesmo curso curso não, usando o mesmo método de desenvolvimento. Filho é dentro do nosso cabresto. É a gente que define como é que tem que ser. Então, quando é de pequeno, ainda que não entende nada, é você que diz é assim que vai ser, e você consegue botar nessa rotina. Então, como é que eu consigo executar, sendo que eu tenho um filho pequeno, eu deixo ele fazer parte, eu deixo bagunçar, eu deixo tudo, para que eu consiga concluir. Então, quem é dona de casa, quem cuida de filho, às vezes tem essa loucura. Jamile colocou aqui, eu fico catando, eu passo o dia futucando a casa. Esquece isso. Porque coisa de casa não acaba nunca. Se você não fizer vista grossa, você vai passar dia e noite fazendo coisa de casa. Porque a gente come o tempo todo, a gente bebe água o tempo todo, a gente usa banheiro o tempo todo, a gente usa a casa o tempo todo. Então, se a gente não se fazer de doida, minha amiga, a gente vai passar o dia limpando casa, o dia fazendo comida, o dia, sabe? Então, eu tenho algumas programações. Então, por exemplo, almoço. Não fique inventando todo dia uma receita. Não dá. A minha agenda não permite. Eu não sou só dona de casa. E nem quero ser só dona de casa. Então, eu tenho claro para mim que eu não posso ficar todos os dias inventando uma receita. Todos os dias, quando eu finalizo o almoço do dia, eu já sei o que eu vou cozinhar no dia seguinte. Exatamente preparado, cronometrado, planejado, tal, 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 tal. E não tem receita nova. Não tem o que eu não sei fazer, porque o que eu não sei fazer vai exigir de mim mais tempo. Então, quando eu quero fazer alguma coisa nova, quando eu quero aprender uma receita nova, eu boto no final de semana. Por quê? Porque eu consigo remanejar mais coisas.
Eu consigo fazer junto com o marido. Poxa, eu queria conversar com meu marido, mas ele pode ficar junto comigo aqui na cozinha enquanto eu estou fazendo isso daqui. Porque eu quero fazer algo diferente. Mas eu tenho clareza disso e eu também não me sinto culpada. Poxa, eu sou uma dona de casa péssima. Todo dia o povo come feijão com carne aqui. Não, todo dia vai ter que comer feijão com carne, porque eu não consigo fazer outra coisa. Senão eu preciso de mais tempo e eu não tenho mais tempo e não quero mais tempo para isso. Porque também tem isso. Eu poderia chegar e falar: ah, então eu vou tirar esse horário aqui de eu me cuidar para ter mais tempo aqui na horário da cozinha para eu poder fazer uma receita nova. Eu poderia, não poderia? Mas eu não quero. Eu quero ter o tempo de me cuidar. Então, se eu quero ter o tempo de me cuidar, eu não vou começar a inventar coisa, porque eu não quero mais tempo fazendo atividades da cozinha. Então, é decisão, clareza do que quer ser feito, decisão, colocar as atividades para jogo. E aqui, só concluindo até o final do dia, então tem levar Valentim para a escola. Então, por exemplo, os meninos ainda não estão estudando, mas já está na minha agenda que aquele horário eu preciso levar eles para a escola. Por quê? Porque eu não posso colocar nenhuma outra atividade que é tão importante quanto e que quando eu começar a levar os meninos para a escola eu vou ter que tirar. Eu vou ter que deixar de fazer. Eu vou ter que escolher de novo. Eu vou ter que revisar. Então, eu já fiz a minha agenda considerando essas demandas que eu vou ter. E é uma coisa que eu não consigo delegar. Eu não consigo colocar outra pessoa para fazer. Tem que ser eu mesmo fazendo. Então, mesmo que Valentim ainda não esteja na escola, já está lá o horário dele fechado. Anne, então como você não está levando ele para a escola, o que é que você faz nesse horário? Ah, eu faço outras coisas. Eu começo a estudar mais cedo. Então tem aqui, eu vou estudar aqui o curso que eu tenho de Instagram e WhatsApp. Já que eu não vou levar o Valentim para a escola, eu começo a estudar mais cedo. Estudo mais tempo. Mas no dia que eu for levar a Valentim para a escola, o meu horário está lá. Eu não vou deixar de estudar porque eu tenho que levar a Valentim para a escola. Eu só vou estudar na hora certinha ali que eu coloquei determinado. Então já está na minha agenda, mesmo que eu não esteja fazendo agora, porque eu sei que eu vou ter que fazer. Ninguém vai poder fazer por mim e eu não posso substituir essa atividade por outra. Então já entra lá. Eu não vou apagar esse incêndio, tá entendendo? Não estou levando o Valentim na escola, mas não vou apagar esse incêndio, porque quando o Valentim começar a ir para a escola, o horário dele já está lá. Então isso aí já está tudo certinho dentro da minha vida. Ok? Então tem aqui até o final. Tem tudo, gente. Tem um momento que eu tô com meu marido, tem um momento em que eu tô com as crianças, tem um momento que eu tô cuidando só de mim, tem um momento que eu tô estudando, tem um momento que eu tô trabalhando, e às vezes as pessoas me perguntam como é que você consegue fazer tudo o que você faz com 3 filhos, com marido, nananã. Gente, eu sei exatamente o que eu quero alcançar. E eu sei que eu preciso tomar algumas decisões para fazer aquilo ali acontecer. Então, quais são as decisões que eu tomei? Eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Então, por exemplo, o que foi que eu escolhi sacrificar aqui? Meu sono. Eu tenho muita coisa para realizar e dentro do que eu quero realizar, eu não quero abrir mão. Então, eu vou ter que sacrificar. O que que eu escolhi sacrificar? O meu sono. Eu só durmo 5, 6 horas por noite. Eu acordo às 4 da manhã e durmo às 10 da noite. Às vezes durmo 11, às vezes durmo meia-noite. Eu escolhi sacrificar a minha hora de sono. E aí eu faço outras outros ajustes. Eu tomo um suplemento ali para me ajudar a dormir bem, aquele horário que eu vou dormir. Eu faço uma higiene do sono antes de dormir para que aquele horário, que é mínimo já, eu tenha de qualidade. Então, eu vou fazendo algumas escolhas. Eu ia te perguntar como fica a sua energia ao longo do dia. Beleza. E aí, eu respondo já. E a outra coisa que eu faço, eu preciso ter tempo com os meus filhos e preciso ter tempo com o meu marido. Se eu tenho tantas coisas para fazer, como é que eu faço para ajustar isso? Aí tem uma das respostas quando alguém me pergunta por que que eu malho às 4 da manhã. Eu malho às 4 da manhã porque é o horário que o meu marido consegue malhar. Então, é um horário que eu consigo estar com ele. É um horário que eu consigo estar com os meus filhos. Então, no mesmo horário, eu resolvo tempo de qualidade com os meus filhos, tempo de qualidade com o meu marido e ainda cuido da minha saúde. Por isso que eu acordo às 4 da manhã. Eu poderia malhar quando meus filhos estivessem na escola. Meus filhos estão lá na escola, vou lá para minha academia, faço minha 1 hora, minha hora e meia, volto para casa e está tudo resolvido. Mas se eu fizer isso nesse horário, eu nem estou com os meus filhos, nem estou com meu marido vai continuar acordando cedo e saindo para trabalhar, e eu vou ter perdido aquele tempo com ele, porque eu estaria dormindo. Então é por isso que eu acordo às 4 da manhã. Eu mato vários coelhos numa cajadada só. Acordo às 4, tenho tempo com os meus filhos, tenho tempo com meu marido e ainda cuido da minha saúde. E aí, outra coisa, refeições.
Aqui a gente só faz refeição todo mundo junto. A gente toma café junto, a gente almoça junto, a gente janta junto. Então, na hora que surge, preciso conversar com o filho, preciso ouvir o marido, preciso não sei o quê. É nessas horas, certo? A gente não vai conseguir, principalmente quem é mãe, mulher, não sei o quê, a gente não vai conseguir estar o tempo todo disponível para tudo. Tempo todo disponível para filho, tempo todo disponível para marido, tempo todo disponível para tudo. Então, você precisa fazer as escolhas inteligentes. Em que momento que eu vou fazer que eu consigo juntar? Então, eu faço isso na minha vida. E sem culpa. Eu faço todas as outras coisas sem culpa. E como eu tenho filhos e tenho marido, tenho acordos com eles. Então, eles sabem o que que eu estou fazendo, por que que eu estou fazendo, por que que tem que ser daquela forma. E aí, por exemplo, no final de semana, a gente tem os horários que são nossos. Então, aqui, momento do casal, tá aqui, gente, na minha agenda, alarma no meu celular. E, tipo, aqui, isso aqui, alarma no meu celular, e às vezes meus filhos veem, e ele fala, ó, às vezes é Augusto que vê e fala, ó, Estela, tchau, viu? Já foi. Aqui agora é só meu pai e minha mãe. Tipo, a gente já era. Tá claro, tá definido. Sou eu e meu marido. Eles vão ter que se virar. Se eles estiverem acordados ainda, vão assistir a televisão de vocês. Esquece que eu existo. Tá com fome? Vai pra geladeira pegar o que comer. Tá com sede? Pega sua água pra beber. Não me chamem pra nada. Esse momento eu tô com seu pai. A gente quer conversar, a gente quer namorar, a gente quer ver a nossa vida e tal, 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 tal. A Valentim já está dormindo. Então, assim, não dá 9 horas aqui, Valentim tá acordado. Gente, de jeito nenhum. Ele tá acordado, ele tá dormindo. Poxa, meu filho não dorme cedo. Acorde ele cedo, que no outro dia ele dorme cedo. Ah, mas eu quero deixar meu filho dormir até quando quiser. Tudo bem, não tem nada de errado. Você pode deixar o seu filho dormir até quando ele quiser, mas aí você não vai poder reclamar que você não consegue que ele durma cedo. Decisão, não tem nada de errado. A decisão que você toma é a consequência que você vai ter. Tá tudo certo. Não estou dizendo que o meu método é bom e o seu é ruim. Mas eu estou dizendo que, para o que eu quero alcançar, eu preciso que 9 horas ele esteja dormindo. Então, eu preciso ter uma rotina do sono com ele. Eu preciso que ele acorde cedo. Eu preciso que ele sinta sono mais cedo. Então, eu faço isso, eu provoco isso, tá? Como é que eu faço para ter disposição durante todo o dia? E o marido ainda é o personal. Meu marido querendo botar a pitaca aqui. E o marido ainda é o personal. E ainda tem um marido trabalhando para mim no momento em que a gente está trabalhando, né? Bom, eu ia te perguntar como fica a sua energia ao longo do dia. Como vocês sabem, eu faço uso de suplementos. Então, assim, faço uso de suplementos, cuido da minha saúde. Então, por isso que quando a gente coloca lá o pilar saúde primeiro, isso vai influenciar em todas as outras coisas. Então, eu cuido da minha alimentação, eu cuido da minha saúde mental. Então, gente, tem um momento que eu não quero nada, não quero ouvir voz de menino, não quero ouvir voz de marido, não quero ouvir nada. Aquele momento ali que eu faço devocional diário, eu não tô falando com ninguém, só comigo mesmo. Aquele momento em que eu tô ali cuidando de mim, no outro slide, cadê? Autocuidado, se arrumar, eu não tô com o menino perto de mim, não tô com o marido me ligando, não tô com ninguém do trabalho me chamando, não tô. Sou eu comigo mesmo. Então eu faço uma higiene mental. Eu também tô lá fazendo nada, sabe? Naquela hora eu tô limpando a minha mente, eu tô me tranquilizando, eu tô relaxando. É comigo mesmo. Então, isso ao longo do dia vai trazendo respiros. Então, eu tenho um momento desse de manhã e tenho um momento desse de tarde. E é como se eu fosse trocando as chavinhas. Fiz as atividades de casa, ufa, agora descanso aqui um pouquinho. Vou para as atividades da tarde, sentei aqui, vamos limpar a mente um pouquinho. Atividade da noite, dormir. Termina de limpar enquanto você está dormindo. Então, eu estou sempre ali dando aquelas pausas. Só que as pausas, elas são estratégicas. Não é pausa do nada. Eu não sento lá no sofá, boto minhas pernas para cima e não estou fazendo nada. Porque dá vontade, viu, gente? Eu tô falando porque dá vontade. Pô, tem hora que eu olho o sofá, tô vendo os meninos assistindo televisão, tipo, dá vontade de chegar lá, vou, velho. Também quero sentar lá, quero botar meu pé no puff pra cima e tal, tal. Se eu fizer aquilo ali, eu faço intencionalmente. Vou sentar ali agora, então cansei um pouquinho. Vou sentar, então já vou pegar meu livro para ler. Eu já mato aquela atividade do livro para ler naquele minutinho que eu sentei ali para dar uma descansada, que de repente pode acontecer e você faz. Então, não é aleatório, é intencional. Tudo que você tem que fazer na sua vida tem que ser intencional.
Eu parei de forma intencional. Eu malhei de forma intencional. Eu comi de forma intencional. Eu dormi de forma intencional. Eu decidi sair para encontrar as amigas de forma intencional. E ser intencional não é ser aproveitador, não. Mas é para você ter clareza do que você está buscando. Entende? É você ter clareza. Por exemplo, sexta-feira a gente teve nosso encontro aqui do GPS. Meninas, depois que vocês foram embora, não teve jantar em família. Não teve aquela minha rotina, jantar em família e não sei o quê. Por quê? Porque nós tivemos aquele happy hour ali no final do dia. Quando encerrou, eu tinha o meu momento com meu marido. Entendeu? Então eu não fui dar comida para menino, não. Eu falei, olha, todo mundo se divertiu, se relacionou, fizemos network, brincamos, foi maravilhoso. Agora cada um vai tomar seu banho e vai cuidar da sua vida. 9 horas é a hora que eu tenho que estar disponível aqui, que é eu e seu pai, e acabou. Ah, mas a gente não jantou, que é aquele ritual. Sim, a gente não jantou, mas a gente estava com amigos, nós estávamos nos relacionando, nós substituímos aquele momento num momento de confraternização com outras pessoas e tal, tal, tal. Então é intencional. Quando eu tomo a decisão de estar com vocês, quando eu tomo a decisão de fazer um treinamento, quando eu tomo a decisão de assistir uma live, quando eu tomo a decisão de não fazer nada, aquilo ali está vinculado a alguma coisa. É intencional, vai me trazer algum resultado ao longo do dia. Isso evita a gente ter aquele sentimento da procrastinação, no sentido de que estou fazendo, mas não sei o que eu estou fazendo, nem para onde eu estou indo. Então, quando você tem clareza de tudo, quando vai para sua agenda, você já sabe por que que você faz o que você faz. Eu já sei por que eu faço o que eu faço. Entende? Eu já sei por que que eu posto no Instagram. Eu já sei por que que eu tenho que conectar no GPS. Eu já sei por que que eu tenho que jantar em família. Então, eu faço cada atividade daquela com a intenção de fazer dar certo, de fazer acontecer e tudo mais. E que eu sei que se eu não fizer, eu vou estar falhando. Se eu não fizer o jantar em família todos os dias como eu me programei, eu estou falhando em tempo de qualidade com a minha família. Então, eu não negligencio, eu não trato como qualquer coisa. Para eu substituo como, por exemplo, vocês vieram para cá, nós fizemos uma super confraternização. Foi um momento maravilhoso. Eu substituí por uma coisa equivalente ou melhor. Mas eu não negligencio de tipo, ah, não deu para fazer, não faz então. Entende? Não. Então a gente está sempre. Perceba que você criou um ecossistema alinhado com os valores e objetivos de vida. Exatamente. Agora, um detalhe importante é o seguinte: não começou da noite para o dia. Eu decidi, certo? Decidi. Preciso resolver isso na minha vida. Preciso ter resultados nesses pilares. E preciso fazer essas atividades. E aí você começa. Que dia que eu vou fazer? Quando que eu vou fazer? Em que tempo que eu vou fazer? Deu certo o tempo que eu escolhi? Preciso trocar para outro dia? Na verdade, não deu certo esse horário. Ao invés de fazer de manhã, eu vou precisar fazer de noite. Então, até tá amarradinho assim, você vai fazer muita revisão. Ih, rapaz, botei aqui que era para eu fazer o almoço 10 horas. Não dá. Toda vez que é 10 horas, eu me atraso. Eu tenho que fazer 8. Então, até ficar redondo, você bate um pouquinho de cabeça. Você vai ter que ir revisando. Você vai ter que ir voltando. Depois você percebe que outra pessoa poderia fazer uma atividade que você escolheu fazer, achando que era só fazer. E muito alinhamento dentro das diferentes é assim, muito alinhamento. Porque tem as expectativas das outras pessoas, principalmente quando a gente tem marido e tem filhos. Eles têm expectativas, eles têm objetivos, eles têm desejos. E aí teve até uma outra colega no outro treinamento, que ela me perguntou o seguinte: eu tenho que fazer a minha agenda e ainda tenho que fazer a agenda do meu marido. Eu falei, olhe, quando você faz a sua agenda e você realmente cumpre, você começa a influenciar as outras pessoas naquela rotina. Eu comecei a fazer isso. Eu tenho uma agenda. E meu marido, ele tem atividades diferentes da minha. E ele fica fora de casa e tal, tal. Mas ele começou a sentir necessidade de ter agenda. Porque se ele não tivesse agenda, ele poderia perder momentos em que já estava selecionado lá por mim, que ele estaria comigo, que a gente ia fazer alguma coisa juntos, e tal, porque ele ia ter que ficar apagando incêndio. Então, por exemplo, ele tem alguma atividade que ele precisa fazer em casa, alguma coisa do trabalho, enfim, que ele trouxe para fazer em casa. Se ele não estiver com isso bem desenhado, ele corre o risco de ter que escolher.
Ou eu vou ter que fazer atividade do trabalho, ou eu vou ficar com minha família agora. Eu abro mão de ficar com minha família para fazer essa atividade. Então, quando você começa a colocar, porque começa de você e você vai influenciar nas outras pessoas. Quando você começa a fazer, as outras pessoas começam a sentir a necessidade de se alinhar. Os membros da sua família têm acesso à sua agenda? Tem, tem acesso. Esse mapa aqui, todos têm acesso. Então, quando eu monto a minha agenda, eu compartilho com meu marido, com os meus filhos, não necessariamente. O detalhe, porque os meus filhos sou eu quem direciono o que eles vão fazer e quando. Então, quando eu direciono o que eles vão fazer com eles mesmos, com a gente, já está alinhado com essa agenda aqui. Então, eu faço a deles, na verdade, né? Eu faço com eles a deles. Eu não necessariamente mostro a minha. Mas com o meu marido, sim. Todas as vezes que eu faço a minha agenda, e se eu fizer qualquer alteração, mudei uma coisa de horário, eu mando para ele de novo, ó, fiz ajuste na agenda. Olha aí para ver se isso influencia em alguma coisa que você está fazendo ou não. E eu também, naquilo que envolve nós dois, tenho flexibilidade. Então, eu mando para ele, tipo, planejei isso, idealizei essa rotina. Olha e avalia se dentro do que eu coloquei, que eu vou fazer com você, precisa ser alterado ou não. Porque às vezes precisa. Então, por exemplo, o GPS. Vamos supor que o encontro dele do GPS fosse sexta-feira, 9 horas. E ele não conseguisse mudar. E ali, sexta-feira, 9 horas, está dizendo que é meu momento com ele. Então, eu não determino e falo, se vire, saia do GPS. Não, eu mando para ele, ó, botei aqui que sexta-feira, 9 horas, a gente está junto. Aí ele avalia. Ele vai dizer, olha, pode ser 10, porque 9 horas eu tenho um compromisso. Avalia aí na sua agenda se pode ser começar 10 horas ao invés de começar 9. Aí a gente faz isso juntos. Entende? O que envolve a outra pessoa, eu mostro a minha agenda e a gente avalia se pode permanecer, se precisa mudar alguma coisa ou não. Mas é só começar, tá, gente? Anne, e como é que você faz para você avaliar se está dentro do que você está buscando? Meu marido, inclusive, no outro eu nem falei isso, mas meu marido é bom de fórmula, tá, gente? Eu não sou boa de fórmula em Excel, não, mas meu marido é top. E aí a gente criou um método que o quê? Que calcula o percentual de tempo que eu estou dedicando para cada coisa. Então, quando eu termino de montar a agenda, eu vou lá olhar qual o percentual que eu estou trabalhando, qual o percentual que eu estou cuidando da minha saúde, qual é o percentual que eu estou me desenvolvendo, qual é o percentual que eu estou cuidando e tal. Então, eu estou sempre avaliando se alguma área está ficando defasada ou não. E se está ficando defasada, se eu tenho condições de resolver agora ou se eu vou criar um plano futuro. Então, quando eu monto o esquema da minha agenda, eu tenho essa visão aqui. Então, eu olho, estou trabalhando demais, estou ficando. Por exemplo, já teve momentos no início que a minha rotina de casa era mais de 40%. Mais de 40% do meu dia era fazendo coisas de casa, hoje já é 29%. Então, eu olho quanto tempo, como é que eu faço esse cálculo? Eu olho lá dentro das atividades que eu pintei, quantas vezes eu paro para fazer aquela coisa. Não é exatamente a quantidade de horas, porque não está relacionado com a quantidade de horas. Está relacionado com o tempo que você para fazer aquela atividade, o tempo que você troca aquela atividade por outra. Então, eu calculo quanto tempo que eu estou parando no meu dia para poder fazer coisas de casa, rotina de casa, quanto tempo que eu estou parando no meu dia para cuidar da minha saúde, para cuidar da minha família. Então, eu tenho um percentual aqui em que eu calculo isso. Então, aqui, trabalho envolve tanto esse roxinho aqui, quanto o azul e alguns de desenvolvimento pessoal. Então, se a gente for somar, eu estou dedicando aí 26% da minha rotina está sendo dedicada para o trabalho. E o trabalho de casa também é trabalho, né? Mas eu estou dizendo trabalho que remunera. Então, 26% eu estou dedicando para um trabalho que vai me gerar receita. 29% está sendo dedicado às rotinas de casa. 32% eu estou cuidando da minha saúde e da minha família. Então, dentro do que eu busco, dentro do que são os meus objetivos, isso aqui está alinhado com o que eu estou buscando ou não? Ou está fora da minha realidade? Então, eu uso esse método aqui de planilha com esses dados para poder ir lá para aquele pilar. E no final, então, ou seja, no final de tudo, eu tenho que casar com o início. O que eu decidi fazer, o que está dentro da minha agenda, o que eu escolhi, o que é importante para mim, está casando com aqueles pilares que é o que eu quero, que é o que eu quero realizar. Entende? Então, quando a gente fala de agenda, não é só agenda. A agenda é só uma ferramenta. Você escolhe o que você quiser como agenda.
que você precisa ter é clareza do que você quer realizar. E aí, quando você sabe o que você tem que fazer, o que precisa ser feito, você consegue fazer. Entende? Você consegue dizer não. Você consegue separar aquele horário. Você consegue cumprir, porque você tem clareza do porquê que você faz o que você faz. Entendeu, gente? Então, esse é o método que eu uso, principal, esse é meu mapa, né? E aqui, né, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, às vezes a gente fica naquela, eu tô procrastinando, na minha vida nada acontece, eu não tenho tempo, eu precisaria de mais 24 horas, eu não consigo organizar. Porque, na verdade, você não sabe o que que você está querendo conquistar. Como você não sabe o que você está querendo conquistar, como você não tem clareza ainda do que as suas, para onde as suas atividades vão te levar, por isso que você fica nesse looping e contando essa história para você mesmo. E parece que é um lugar que você não consegue sair, mas você consegue. Quando você colocar isso em clareza na sua vida, você vai conseguir organizar tudo, certo? Então, o primeiro passo é o que você quer realizar. Quero realizar isso. Quando que eu vou realizar? Em quanto tempo? Quais atividades que eu preciso fazer para realizar? Essas atividades todas são eu? Pode ser outras pessoas? Pode ser outro dia? Pode ser uma vez por semana? Tá? Pessoas de sucesso são obstinadas em realizar os seus sonhos. Todas as pessoas de sucesso. E o sucesso ele é individual. Cada um escolhe o que é sucesso para si. Mas todas as pessoas de sucesso, elas são obstinadas em realizar os seus sonhos. Então, quando você tem certeza do que você quer alcançar, você paga o preço. Você diz um não para um filho, você negocia um horário com o marido, você recusa um trabalho, você aumenta outro. Eu, por exemplo, estava como anfitriã do meu grupo e eu tomei a decisão de não ser mais anfitriã. Poxa, foi uma decisão extremamente difícil, porque ser anfitriã é maravilhoso. Você tem um acompanhamento do GPS incrível, você tem desenvolvimento pessoal e profissional maravilhoso, mas não me remunera. E estava acontecendo no mesmo horário em que eu fazia as minhas atividades que me remuneram. Então eu tive que escolher. Eu tive que abrir mão de uma coisa boa. Nem sempre você vai abrir mão de uma coisa ruim. Às vezes você vai abrir mão de algo que é bom. Mas eu tive que abrir mão. Eu escolhi, porque eu não quero trocar o horário do meu trabalho que me remunera por nenhuma outra coisa. Por quão boa que ele seja, se não me remunerar, não merece substituir o meu trabalho. Entende? Mas eu tenho clareza disso. Então, tomar a decisão de abrir mão de ser anfitriã foi extremamente tranquilo. Eu tomei a decisão de não ser mais anfitriã. Ponto final. Tomei a decisão de continuar trabalhando no meu negócio no tempo que eu tenho destinado para aquilo. Então, pessoas de sucesso, elas são obstinadas em realizar o que precisa ser realizado. Então, quando vocês tiverem clareza, não, eu tenho clareza do que eu quero realizar, vocês vão montar a agenda mais linda do mundo. E vocês vão conseguir cumprir, porque vocês sabem por que vocês têm que fazer cada coisa daquela ali. E quando vocês forem fazer a avaliação da agenda de vocês hoje, pode ter certeza, vocês vão descobrir que tem muitas atividades que não estão levando você para lugar nenhum, que poderia ser feito por outras pessoas, que não está fazendo diferença nenhuma você fazer ou não, e que você colocou lá como algo importante e está abrindo mão de realmente fazer o que é importante para você. Entende? Então a agenda é só uma ferramenta. Se liga lá nos seus sonhos, nos objetivos, naquilo que você quer alcançar. E que com certeza você vai conseguir ter uma agenda produtiva e mais do que isso, você vai conseguir cumprir tudo que você colocar dentro da sua agenda, tá certo? Obrigada pela atenção de vocês. Eu fico grata em poder compartilhar isso. De repente, fazer a diferença na vida de vocês, ajudar realmente vocês terem uma agenda, né, produtiva e que no final do dia você pense, eu realizei o que eu precisava realizar, né, e viver uma vida leve, tá? Deixa eu descompartilhar aqui. Igor, pode finalizar a gravação, tá bom? Então, assim, gente, mulher, que conteúdo maravilhoso. Obrigada.